São apresentadas duas circunferências e a gente quer saber qual é a menor distância entre essas circunferências, né? Então, primeira coisa, para a gente ver a distância entre a circunferência, vou fazer aqui um esboço qualquer, a gente poderia ver que a distância seria isso aqui, esse segmento aqui. E não vai ser esse segmento, tá vendo que ela vai fazendo uma curvinha aqui, vai fazendo uma curvinha, não vai ser esse segmento, não vai ser esse, não vai ser esse aqui, assim, cruzadinho. Então, como é que eu chego nesse segmento aqui? Ele seria, né, se eu prolongasse aqui, seria um prolongamento desse segmento que vem do centro de uma circunferência até o outro centro da circunferência. Então, é isso que eu vou buscar. Qual é a distância entre os centros da circunferência, para depois eu enxergar quanto é que é essa medida aqui. Porque essa medida aqui justamente vai ser essa distância entre os centros, sem essa partezinha, que é um raio, e sem essa partezinha, que é a medida do raio da outra circunferência. Bom, então vamos desenhar essas gurias aqui no plano para a gente ver o que acontece. Essa equação aqui, ela está numa forma bem gostosinha da gente olhar, né? Então, eu sei que a equação de circunferência é dada por x menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Como eu tenho ali que ela é x menos 1 ao quadrado, então isso já está me dizendo que o x do centro dessa é 1 positivo. E aqui eu tenho menos 2, então quer dizer que o y do centro dessa vai ser 2. E aí eu tenho que pensar que número que é elevado ao quadrado dá 1, né? Então, o raio ao quadrado é 1, ou seja, o raio vai ser 1 mesmo. Então, eu cheguei que essa equação de circunferência, uma das equações das circunferências, vai ter centro no ponto 1 e 2 e vai ter raio 1. Já a outra circunferência, eu tenho que aqui é 2 positivo, né? Então, eu teria que pensar que número menos ele, eu vou chegar em 2 positivo. Também poderia fazer de outra forma, dizer que x mais 2 é igual a 0, então x é igual a menos 2. E realmente, né, se eu faço menos 2, vai dar o 2 positivo. Então, tá aqui o meu x do centro. E o meu y do centro vai ter que ser 1 para fechar com aquele sinal ali de menos. Da mesma forma, ela também tem raio 1 aqui. Então, eu fiquei com uma outra circunferência que vai ter menos 2 e 1 de centro e vai ter raio igual a 1. Vou fazer aqui um esboço, não precisa estar super, hiper lindo, maravilhoso, só para a gente ter uma noção. E aí, eu vou fazer, então, aqui, 1 no x e 1, 2 no y. Tá aqui, e ela tem raio 1, então quer dizer que ela vai encostar aqui. E a outra vai ser menos 2 no x e 1 no y, então tá aqui o centro dela, vou fazer aqui em rosinha. E ela tem raio 1, então ela vai encostar aqui, vai ficar aqui assim. Então, aqui tá a minha circunferência. Bom, eu quero encontrar a distância entre os centros, né? A distância entre os centros, eu posso fazer isso utilizando aquela fórmula da geometria analítica que a gente sabe, mas que ela vem de um Pitágoras. Então, eu posso justamente usar o próprio Pitágoras, formando um triângulo aqui e vendo qual é a medida desses catetos, né? Então, a distância é a hipotenusa. Eu sei que essa medida aqui é 1, porque justamente essa é a medida que eu vou ter do raio, né? Aqui. De outra forma, a gente também poderia pensar que o centro da circunferência azul, ele vai ter y2, enquanto que o da circunferência em rosa tem y1, e a diferença entre um e outro vai ser 1 mesmo. E já nesse caso aqui, eu sei que aqui era o menos 2, aqui é o menos 1, aqui é o 0 e aqui é o 1, então eu tenho 1, 2, 3 unidades. Logo, o meu d ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto, e vou ficar que d ao quadrado é igual a 1 mais 9, então d ao quadrado é igual a 10, e aí, né, sempre eu tenho que cogitar que pode ser positivo ou negativo essa raiz. Como é uma questão de geometria plana, em geral, distâncias a gente só medidas, né, a gente vai ter só medidas positivas aqui para segmentos, então eu vou ter que a distância vai ser raiz de 10 positivo. Mas raiz de 10 positivo seria a distância entre os centros da circunferência. E eu quero a menor distância entre as circunferências. Então, eu sei que tudo aquilo ali é raiz de 10, mas eu estou interessada somente neste pedacinho aqui, né? Que é a distância entre elas.
Então, desse raiz de 10, eu vou descontar um raio, que é quanto que eu tenho para cá, e outro raio, que é quanto que eu tenho para cá, da circunferência até o seu centro. Como esse raio aqui é 1 e esse raio é 1, então eu vou ficar com raiz de 10 menos 2 como a menor distância entre essas circunferências, que vai dar a letra E.